No próximo ano, o Brasil estará realizando mais uma eleição. Em 2018, estaremos elegendo um novo presidente da República, novos governadores, deputados federais, estaduais e senadores. Eu poderia perguntar, como muitos que estão me ouvindo, quem vencerá as eleições de 2018? Será a mentira? O populismo? A demagogia, o poder econômico? A experiência, a modernidade? O novo? O centro? A direita? Ou a esquerda? O povo sofrido do Brasil, em meio a tantas dúvidas e decepções, será mais uma vez o juiz para decidir com seu voto os destinos da nação. Há uma crise no Brasil de descrédito, quase que generalizado quanto à atuação de nossos agentes públicos, de nossos políticos, da nossa classe política. Parece que a população já tomou consciência de que campanhas políticas, de onde nascem as promessas, e a realidade depois da posse, são coisas muito diferentes. Esse descrédito é tão elevado, tão acentuado, senhor presidente, que as pesquisas às quais eu tive acesso, algumas delas publicadas, mostram de forma muito clara que o eleitor brasileiro está descrente. Mais de 60%, chegando até 70% dos que são pesquisados dizem que não querem votar, simplesmente não respondem à pergunta do candidato ali posto na pesquisa. Condutas e ações, infelizmente, na prática, se invertem. É como se fosse natural fazer um discurso floreado na campanha e, após o pleito, um outro discurso amargo, carregado de espinhos. As intenções se ocultam na campanha e os postulantes a cargos eletivos usam uma linguagem enigmática, a mais das vezes recheada com pitadas de emoção e de engodo, pouco assimilável pelo eleitor, já se preparando o candidato manhosamente para desdizer o que disse durante o pleito eleitoral. Que tristeza! Mesmo antes da posse, o candidato vitorioso dá os primeiros sinais de que não vai mais cumprir e rompe sem a menor cerimônia os compromissos assumidos. Ele tem a esperança de que lá na frente vai contornar tudo com cargos e vantagens para atrair lideranças da oposição no legislativo, cuja maioria acha que não sobrevive sem marchar com o governo. E obras nos bairros para alegrar os seus habitantes, como também nas cidades que eles representam. Já os eleitores, coitados, que votaram acreditando nas promessas, sentem-se como se tivessem sido vítimas de uma fraude eleitoral ou de uma tramóia política para conquistar os seus votos. Tenho batido nessa tecla, senhor presidente, porque considero que esse modelo enganador, que se apoia na mentira, na compra dissimulada ou mesmo escancarada de votos e no ataque sem tréguas ao adversário que pode lhe tirar a eleição, representa a negação da política, uma contrafação da democracia, um golpe covarde e oportunista contra um eleitorado que, em sua maioria, vota de boa fé.
acreditando naquela plataforma que, afinal, se revelou uma rotunda falsidade. Em outros tempos, era mais fácil enganar os eleitores. Hoje em dia, fica mais difícil, ou praticamente impossível, lograr êxito com a mentira. Mas será que isso é verdade? Mas, seja pela informação política instantânea nas redes sociais, seja pelo acompanhamento permanente das ações da gestão, seja pela transparência que passou a ser lei, facilitando ao grande público a crítica e a cobrança, realmente ficou um tanto mais difícil. Sem falar que a imprensa está mais vigilante, inserindo-se como protagonista de uma era que exige firmeza e coragem, reforçando o jornalismo investigativo, deixando quase sempre gestores públicos em situação de permanente alerta e precaução. Desse modo, a democracia se torna mais viva e atuante, fortalecendo o elo entre governantes e governados. É bom acentuar que não vivemos num mundo de santos, notadamente no mundo da disputa política, que se manifesta de várias formas, no pecado, na inconsequência, na coragem, no ideal ou na pureza. Além da demagogia e do populismo, ressurge, driblando e desafiando a justiça eleitoral, a influência do poder econômico nas eleições. Apesar da proibição do uso de dinheiro privado, será o Caixa 2 mais uma vez protagonista da fraude oculta em benefício dos candidatos mais ricos. Aí está uma legislação permissiva, que não estabeleceu limites de gastos para os candidatos milionários. Quem não sabe da influência nefasta dos endinheirados, que já são considerados eleitos por antecipação, em virtude de oferta de dinheiro por fora que corre à solta no interior e até mesmo na capital. Boa parte dos mandatos será comprada, infelizmente, e veremos algumas poucas investigações que irão a fundo e chegarão a bom tempo, ou a bom termo. Mudando de assunto, devo assinalar que o fracasso da gestão administrativa, que quase se vulgarizou em todos os rincões do Brasil, deve-se em grande parte a defeitos que se eternizam na estrutura do aparelho do Estado. Seria preciso uma reforma introduzindo novos eixos que assegurem o cumprimento das funções essenciais do Estado, como a aplicação de políticas públicas de segurança, saúde, educação e a construção de redes de proteção social em caráter permanente, com o objetivo de reduzir as desigualdades entre pessoas e as disparidades entre regiões e estados federados. As garantias dos meios de sobrevivência da população não se traduzem apenas na preocupação com índices de emprego. A ocupação de vagas no mercado de trabalho deve ser uma luta constante de governos e da sociedade civil, mas não se resume a isso. Há diversos fatores que contribuem para a desconfiança em relação a governos e instituições. Aponto alguns desses. A violência reinante em nosso país e a superlotação nas prisões, que traduzem a fragilidade das políticas de segurança e do sistema prisional. A falta de compreensão das autoridades no combate às drogas, ao não assumir em relação ao usuário uma atitude consciente de tratá-lo como um doente, facilitando-lhe o acesso ao sistema de saúde. A enxurrada de partidos políticos sobrevivendo às custas do fundo partidário, abastecido com dinheiro do contribuinte e participando do toma lá da cá com o governo. O acúmulo de processos e a morosidade da justiça, a corrupção que se tornou endêmica, aumentando o descrédito da classe política, a concentração da maior parte da arrecadação nas mãos da União, em detrimento dos estados e municípios, que atingiram o patamar perigoso de quase absoluta insolvência, exigindo uma reforma tributária para a redução da carga e para dividir com equidade os impostos pagos
pelo povo brasileiro. Em 2018, o eleitor será influenciado, por certo, pela propaganda política. Todavia, o eleitor, levado por tantas tentativas frustradas, de votos errados ou equivocados, o eleitor poderá levar em conta desta vez não apenas a garantia de sucesso administrativo a ser prometido nas campanhas eleitorais em todo o nosso país. O eleitor, espero, vai pesar a experiência do candidato, a sua honestidade e a sua capacidade de inovação e criatividade. O eleitor está pensativo e desconfiado. Aqueles que conseguirem transmitir uma mensagem de concretude que possa convencer almas e corações para resolver as coisas aparentemente complexas, como a segurança pública, saúde, educação, emprego, e souberem se colocar no lugar do povo que sofre as consequências da corrupção, da irresponsabilidade e da má gestão, serão os escolhidos para o novo tempo que está por vir. O povo sempre está atrás do novo, de um novo projeto, de um novo programa, mas não repudia os mais velhos que surjam com novas ideias, para tirá-lo do sufoco e da decepção em que vive. A longevidade bem-sucedida, que avança e acompanha a modernidade, é uma fonte segura de renovação de métodos e ações. A renovação é o estado de espírito que é sempre bem-vinda ao aperfeiçoamento da nossa democracia. E ela se encontra, a renovação, numa sociedade sem preconceitos, na cabeça de pessoas de todas as idades, dos que lutam para melhorar a vida do nosso povo. Senhor presidente, eu teria um outro pronunciamento para realizar, mas em consideração à próxima oradora, a senadora Suplicy, eu pedirei a Vossa Excelência que aceite como lidos os pronunciamentos que entregarei às mãos de Vossa Excelência.